Deputado, obrigada pela gentileza de estar aqui conosco no Contexto Metrópolis. A ministra Gleisi Hoffmann acabou de falar sobre o senhor aí, ó, falou sobre um desserviço que o senhor presta nos Estados Unidos e trazendo as sanções aqui ao Brasil. Muito boa tarde, obrigada mesmo por estar aqui com a gente hoje. Acho que esse é um processo que tem que correr rápido na comissão de ética e esse deputado tem que ser cassado. Ele faz um desserviço ao país. É ele que está articulando, inclusive, essas sanções contra os ministros do Supremo. Foi ele que articulou as sanções econômicas e está fazendo algo que é contra o Brasil, contra o povo brasileiro. Não tem justificativa ele continuar deputado. Obrigado pelo espaço, Neila. Satisfação estar mais uma vez aqui conversando com os amigos do Metrópolis. Eu não espero nada diferente da Gleisi Hoffmann, né? Ela mostra toda a sua incoerência, pois no passado ela não tinha essa mesma opinião, quando seus colegas de esquerda iam ao exterior fazer qualquer tipo de denúncia daquilo que ocorria no Brasil, né? E eu não posso esperar nada mais, nada menos do que essa incoerência também com relação à anistia. Em 1979, foram anistiados sequestradores, homicidas, latrocidas, as pessoas mais violentas do país, e agora ele sequer, né, se propõe a anistiar pessoas que, na verdade, tem muita gente ali no meio do 8 de janeiro que sequer cometeu crime, as condutas não foram individualizadas, não pôde ser feita a análise de todo o conteúdo probatório, principalmente no caso do presidente Jair Bolsonaro, né, 70 terabytes de arquivos. Então isso daí é o PT. Como eles não têm a verdade ao lado deles, eles têm que defender, levar para o tapetão, para o judiciário, onde a maioria dos ministros da STF são indicados por eles, para ali tentar vencer a próxima eleição. Então, não me surpreende e a gente segue aqui trabalhando por uma anistia ampla, geral e irrestrita, até porque 8 de janeiro não foi golpe e as pessoas mais do que já pagaram pelos crimes eventuais que poderiam ter cometido. Deputado, agora há pouco estávamos ouvindo aí o discurso da Assembleia Geral da ONU, ouvimos o discurso do presidente Donald Trump, que abriu as portas para a negociação com o presidente Lula, diz que gosta do Lula e que não faz negociações com quem ele não gosta, disse que encontrou com o Lula nos bastidores e que estão prontos para conversar na semana que vem. O senhor entende isso como um balde de água fria nas articulações que vocês vêm fazendo aí nos Estados Unidos? Quando eu estava entrando aqui, o líder do Brasil estava saindo. Eu vi, ele me viu e nós nos cumprimentamos. E aí eu pensei, pode imaginar que estarei falando isso em apenas alguns minutos? Mas nós concordamos que vamos nos encontrar na semana que vem. Nós não tivemos muito tempo para conversar, talvez 20 segundos, mas nós conversamos. Tivemos uma boa conversa e concordamos em nos reunir na semana que vem, caso seja de interesse. Negativo. Isso é prova de que o Trump tem uma estratégia. Se ele estivesse sancionando por sancionar, apenas por uma questão de vingança ou para fazer o mal àqueles que são violadores de direitos humanos, ele estaria a todo momento despejando a maior força possível nesse conflito. Então, ele fez aquilo que ele é acostumado a fazer, que é estressar a relação, para depois sentar-se à mesa onde ele quiser, quando ele quiser e na melhor posição possível para defender os interesses dos americanos, que é a política dele, America First. Então agora a bola está do lado do Lula. Ele vai ter que costurar essa agenda, vai ter que honrar essa agenda, ou você acha que ele vai negar se encontrar com o Trump? Se ele fizer isso, vai ser destruído. Então ele vai ter que se encontrar com o presidente americano. Faço apenas a ressalva de que esse encontro por si só não é sinônimo de vitória. Pode olhar os arquivos aí e ver, por exemplo, o primeiro-ministro britânico, o presidente da África do Sul, o próprio presidente da Ucrânia, Zelensky, diversas vezes, né, quando eles entram no Salão Oval, por vezes ele acaba ouvindo verdades inconvenientes, o que também mostra muito o estilo do presidente Trump. Uma pessoa espontânea, né, autêntica, que não pensa duas vezes antes de falar, porque é acompanhado da verdade. Então, eu não fiquei nem um pouco surpreso. Eu acho que isso daí está dentro da estratégia do presidente Trump e mostra que sim, né, ele pretende estreitar essa relação para colher os frutos desse estresse previamente feito de maneira proposital. Mas você não acredita que isso pode acabar atrapalhando as negociações que vocês fizeram aí nos bastidores aqui para sanções no Brasil?
de maneira nenhuma, né? Eu acho que vai ser muito difícil do Lula conseguir reverter, né, todo o material probatório, os relatórios e os briefings que recebeu o presidente Trump, expondo a relação, né, expondo a situação do Brasil e da perseguição implementada pelo judiciário. Eu estou, na verdade, ansioso por esse encontro. O que você acha que vai ter nessa reunião? Na sua manifestação aqui na rede social, você fala sobre a questão de mais sanções, olha, vamos esperar mais sanções e vamos garantir a anistia ampla, geral e restrita. Por que o senhor citou essa questão da anistia ligada a esse encontro do Lula e Donald Trump? Vai ser muito difícil, nesse encontro, eles não falarem dessa questão da perseguição judicial, né? O Trump, inclusive, mandou os seus ministros, os seus secretários, fecharem as portas para qualquer autoridade brasileira que tentasse vir apenas conversar sobre o âmbito, sobre o aspecto comercial da coisa. Então, estará sobre a mesa as questões políticas. E, invariavelmente, né, o presidente Trump ele vai ser brifado, ele vai certamente abordar esse assunto porque é do interesse dele. Ele puxou para debaixo da sua responsabilidade a questão brasileira quando colocou na sua rede social uma carta aberta ao presidente Lula, falando da perseguição a Bolsonaro, seus familiares e seus opositores. Emendou no segundo parágrafo falando das eleições e no terceiro ainda fala das big techs, protegendo empresas americanas. Vale ressaltar ainda, Neila, que se você for pegar o discurso do presidente Trump, ele fala da questão brasileira quase que simultaneamente, né? Ou melhor, ele fala logo após mencionar o Brasil, ele fala da questão judiciária, né, da questão da perseguição, das caças bruxas. Só faltou colocar ali o CPF e citar nominalmente Jair Bolsonaro. Mas esse é um dos pontos que toca muito o presidente Trump, porque ele sabe que amanhã, quando ele não for mais presidente, ele pode vir a sofrer esse mesmo tipo de perseguição. Então acaba sendo uma pauta que está unindo a direita. Como a esquerda ela é muito bem articulada internacionalmente e está correndo para os tribunais para derrotar a direita também está se unindo para ver qual estratégia adotar, porque o cargo de presidente ele tem um mandato fixo, né? Não vai durar para sempre. Ninguém quer acabar indo para a cadeia por conta de crimes que não cometeu.